Fala aí, galera, que vai fazer o concurso da Prefeitura Municipal de Cabedelo, comum a todos os cargos. Eu quero agradecer a todos, aqui quem fala é o professor Tiago Araújo, eu quero agradecer a todos pela confiança, né, de início. Nós não tínhamos aí uma característica, né, geral de visualizações, mas o vídeo está chegando, graças a vocês, o compartilhamento aí nos grupos, né? Eu só peço essa força, pega esse vídeo, compartilha com a galera aí dos grupos de WhatsApp, para o pessoal conhecer o canal, conhecer o nosso trabalho, e a partir daí termos o melhor do aproveitamento. Antes de mais nada, nós resolvermos algumas questões aqui relacionadas ao município de Cabedelo, relacionadas às questões do edital, vender meu peixe, né? Olha só, aqui eu tô com um curso, tá? R$ 39,90, todo o conteúdo de conhecimentos gerais, simulados, exercícios, acabamos todas as aulas. Eu vou trabalhar daqui para frente agora só atualidades, irei fazer exercícios, simulados e teremos a revisão, tá? As revisões gerais da plataforma, tá bom? E eu estarei também comercializando a revisão geral, tá? A revisão geral, que é a grande revisão do curso. Essa revisão ela vai ter um total de 2 horas e 45 minutos de revisão só de resolução de questões. Essa revisão ela vai estar no valor de R$ 20. Para você que não adquiriu o curso e quer, né, pegar essa revisão aí, essa revisão ela vai ser disponibilizada no valor de R$ 20. Para quem não tem o curso, né, para quem já tem o curso no valor de R$ 39,90, essa revisão ela já vai ser incluso, né, exatamente na plataforma para a galera que adquirir o curso, ok? Então, pessoal, vamos nessa, vamos lá, vamos trabalhar aqui um pouco o conteúdo relacionado a conhecimentos gerais, tá bom? Olha só, nós vamos trabalhar aqui, primeiramente, conhecimentos gerais, vamos colocar aqui, conhecimentos gerais, só que esses conhecimentos gerais que nós iremos trabalhar aqui, ele vai ser conhecimentos gerais do município de Cabedelo, tá? Cabedelo. Então, é algo que nós devemos estar ligados e atentos aí, porque hoje o bicho vai pegar, tá bom? Olha só, o que nós devemos compreender e o que nós devemos saber sobre Cabedelo. Primeiro, Cabedelo é uma cidade, eu posso até colocar aqui, para você até agregar no teu material aí, é uma cidade portuária, tá? É uma cidade portuária. Ou seja, todas as características econômicas que giram em torno do território de Cabedelo estão relacionadas à economia que vem para o porto. Tiago, como assim? Olha só, nós temos aqui os chamados setores da economia, tá? Os setores da economia, eu posso até colocar aqui para nós não esquecermos, os setores da economia, Os setores de economia, eles são divididos em 3 passos, tá? Eles são divididos em 3 áreas. Vou organizar aqui direitinho para ficar melhor. Olha só, dentre esses setores da economia, nós vamos ter o primeiro setor, nós vamos ter o segundo setor, nós vamos ter o terceiro setor. Tiago, que setores são esses? E é interessante que você compreenda cada um deles relacionados à tua prova. Nós vamos ter, em primeiro lugar, o setor primário, nós vamos ter o setor secundário, e nós vamos ter o setor terciário. Tiago, o que é que isso tem a ver com as características gerais dos setores da economia que fazem com que Cabedelo venha a ser a chamada cidade portuária? Olha só, todos esses setores aqui, quando nós falamos do setor primário, estamos falando sobre agricultura, pecuária e extrativismo. O setor secundário, estamos falando de indústria. E o setor terciário, comércio e prestação de serviços. Todos eles vão convergir para o que nós chamamos de PIB interno, tá bom? Que é o PIB relacionado ao município de Cabedelo. Se você pegar
o PIB relacionado à região metropolitana de João Pessoa, o PIB relacionado às cidades litorâneas, Cabedelo vai estar em segundo lugar. Vamos colocar aqui a posição. Cuidado para não confundir, eu não estou dizendo que Cabedelo é o segundo maior PIB da Paraíba. Eu estou dizendo que Cabedelo é a segunda posição relacionado à região metropolitana de João Pessoa. Agora isso acontece por quê? Simplesmente, vou colocar em vermelho aqui, simplesmente porque por ser uma cidade portuária e apresentar a união da venda e a comercialização de produtos oriundos dos três setores da economia, a cidade de Cabedelo vai ser a chamada zona de escoamento, econômico da Paraíba. Tiago, como assim zona de escoamento econômico da Paraíba? Porque lá, pessoal, nós vamos ter todo o panorama de importação e de exportação. Tudo que entra e sai na Paraíba, relacionado à questão portuária, está relacionado ao porto de Cabedelo. Então, nós vamos ter uma área de exportação, tirando, claro, a questão rodoviária, tá? Exportação e importação. Para você que está estudando e não lembra do que seriam esses dois termos aí, vamos lá. Quando nós falamos de exportação, nós estamos falando da venda e a comercialização de produtos, como a fruticultura, como o algodão colorido, como os produtos semi-acabados, e aqui é a compra, a importação, que quando nós falamos de compra relacionado à Paraíba, nós estamos levando aí o seu produto nacional bruto, mas quando nós estamos falando relacionado à Paraíba, a venda e a comercialização vai gerar o PIB, e aí a Paraíba importa muitos produtos industriais semi-acabados, né? São maquinários. Então é o que entra muito na Paraíba. Então isso daqui, ó, vai formar a base, tá? A base econômica do Estado. Vai formar a base econômica do Estado. Muito cuidado nisso daqui, tá bom? E aí, falando sobre as bases da economia, nós podemos entender muito bem como é que isso se caracteriza, né? Como é que isso se forma. Por ser uma cidade portuária, não é uma cidade que apresenta uma grande ou uma alta composição, podemos dizer assim, uma alta composição populacional, né? Cabedelo, pessoal, deixa eu só pegar aqui o vermelho para ficar melhor. Olha só, colocar uma outra característica aqui, para nós dividirmos bem direitinho o nosso assunto, tá bom? Olha só, vamos colocar aqui características gerais do município, tá? Olha só, quando nós falamos de características, a primeira coisa que nós devemos entender, a população local. Alguns alunos sempre me perguntam o seguinte: ei, Tiago, tem que estudar o quê? O PIB de 2010 ou o PIB atual? Galera, eu vou dizer uma coisa a vocês. Relacionado a 2010, nós temos dois dados estatísticos. Nós temos 2010 e 2018, tá bom? Quando nós falamos do PIB de 2010, nós vamos ter aqui um número de 66.858 habitantes no território de Cabedelo. Em 2018, nós vamos ter 66.680 habitantes. E aí eu faço a seguinte pergunta para você: o que nós estamos vendo aqui de diferente relacionado à população de Cabedelo? Nós estamos vendo o quê? Um decrescimento populacional.
Nós estamos tendo aqui, ó, uma baixa populacional nos últimos anos. Isso se deve aí a uma série de fatores, principalmente relacionado à questão econômica, né? Até porque Cabedelo é uma cidade muito nova, pessoal. Cabedelo, se você procurar aí na internet, Cabedelo só tem 63 anos. 63 anos, é uma cidade muito nova, tá? É uma cidade que apresenta 63 anos, foi fundada em 12 de dezembro de 1956. Isso daqui é interessante, viu? Conhecimentos gerais sobre a cidade de Cabedelo. Isso aqui é interessante demais. 12 de dezembro de 1956, Cabedelo tem 63 anos, tá bom? Aí quando você fala na questão populacional, você lembra logo da base que nós chamamos de IDH, né? O IDH local da cidade de Cabedelo é um IDH muito alto, tá? Perde apenas para João Pessoa, é a segunda posição, tá? É a segunda posição relacionada à Paraíba. Se você pegar os dados estatísticos aí, você vai observar o IDH do território de Cabedelo vai girar em torno de 0,7, até posso colocar aqui, ó, 0,748, é considerado um IDH alto, tá? Quando nós falamos de IDH, nós estamos falando de quê? De Índice de Desenvolvimento Humano com as características populacionais. Características populacionais. Então você tem aí esse fator. E não é um território tão grande assim, né? O território de Cabedelo apresenta um pouco mais de 31 mil quilômetros quadrados. A gente pode até colocar aqui, né? Uma área de 31,915 quilômetros quadrados, tá? Então é algo que nós devemos atentar muito bem na nossa prova. E atentando para a nossa prova, eu quero que você dê uma olhadinha também aqui no mapa de Cabedelo comigo, tá? Para nós entendermos quais são os pontos extremos que Cabedelo apresenta. Eu vou só marcar aqui para vocês aonde Cabedelo está. Olha só, aqui é o território de Cabedelo, ó. Toda essa área aqui. Peraí, eu errei aqui. É isso não. Deixa eu apagar aqui. Toda essa área aqui não. Peraí, estou colocando o limite da área relacionada a... Tá aqui, ó. Toda essa área aqui é uma área relacionada a Cabedelo. Toda essa área aqui, ó. Ok? Aí Cabedelo faz esse corte aqui, ó. Exatamente esse corte. E aqui você tem a ilha, a chamada Ilha da Restinga, tá? É a Ilha da Restinga. E o que é uma restinga? Restinga é exatamente Cabedelo, tá? Cabedelo. Cabedelo é uma restinga. É uma área em que nós temos em formato de flecha ou língua, corrente para o mar, cercado por água. E o que acontece? Aqui, ó, toda essa área, como eu venho falando para vocês nos demais vídeos, toda essa área aqui, ó, é a área que nós temos o chamado Rio Paraíba. Rio Paraíba, corre no território de Cabedelo. E aí nós vamos para o que nós chamamos de pontos extremos, tá bom? Nós vamos ter aqui o norte, nós vamos ter o sul, nós vamos ter o leste e nós vamos ter o oeste. Preste atenção, observando aqui o norte, observando o sul, observando o leste e observando o oeste. Tome bastante cuidado, vou até colocar uma observação aqui para você não esquecer, tá bom? Se a banca colocar limites territoriais,
você vai colocar que esses limites territoriais ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, você vai colocar da seguinte forma. Ao norte, nós vamos ter o município de Lucena, tá? Olha aqui, ó, o município de Lucena. Nós vamos ter ao sul João Pessoa. João Pessoa. Olha aqui, João Pessoa, tá vendo? Na base sul. Ao leste, nós vamos ter o Oceano Atlântico. Oceano Atlântico. E ao oeste, nós vamos ter o município de Santa Rita. Só que aí é o seguinte, os limites territoriais de Cabedelo, não é Lucena que faz esse limite, é o Rio Paraíba. Então você coloca aqui, ó, Rio Paraíba. Agora vem a particularidade, né? Se a banca, coloca outra observação aqui, ó. Se a banca pedir os limites municipais, aí você troca Rio Paraíba por Santa Rita. Muito cuidado com essa questão de limites territoriais, tá? Ou Rio Paraíba ou Santa Rita. Vou até colocar o marca-texto aqui, ó. Então, muito cuidado. Se for limite territorial, é Rio Paraíba. E se for limites municipais, você marca Santa Rita. Tá bom? Então, muito cuidado com essa questão, muito cuidado, tome bastante cuidado com essas bases de localização geográfica, porque isso cai em prova, principalmente na questão do norte, a questão do sul, do leste e do oeste, que pode vir aí sendo bem interessante cair na tua prova, né? Então, tome bastante cuidado. É aqui também, no território de Cabedelo, deixa eu só apagar aqui, é aqui no território de Cabedelo que nós vamos ter o início da BR 230, tá bom? Que é a chamada Transamazônica. Tomem cuidado com essa questão da Transamazônica, tá? Nós vamos ter também a região, né, o Parque Federal, né? Nós chamamos de Parque Estadual de Areia Vermelha, que é território de Cabedelo, tá bom? Parque Estadual de Areia Vermelha, que é território de Cabedelo. Tome bastante cuidado com isso daqui também, ó. Deixa eu ajeitar aqui, porque eu coloquei no lugar errado. Tá vendo? Então, muito cuidado com essa questão do Parque Estadual de Areia Vermelha, que pode cair na tua prova, tá bom? Então, só recapitulando aqui do que acabamos de falar, tá? Nós temos aí um território, vou pegar o marca-texto, ficar melhor, ó. Nós temos uma cidade que é tipicamente portuária, tá? Formada a partir de uma grande predominância do setor terciário, que é uma base comercial, oriundo da união dos três setores da economia em caracterização para o comércio, apresenta o PIB, que é a segunda maior posição da região metropolitana de João Pessoa, é uma zona de escoamento produtiva, tendo uma área de 31 mil quilômetros quadrados, que apresenta um panorama de exportação e de importação, que é a forma de base que formam a base econômica do Estado em geral, que é a venda e a compra de produtos. Dentre as características gerais, Cabedelo apresenta 63 anos. Sua fundação foi no dia 12 de dezembro de 1956. Sua população total no censo demográfico de 2010 apresentava 66.858 habitantes. No decorrer dos 10 anos tivemos uma baixa populacional, com 66.680 habitantes nos últimos anos. Apresenta o segundo maior IDH, considerado um IDH alto na Paraíba, com as características populacionais de 0,7. Falamos também dos limites territoriais: ao norte Lucena, ao sul João Pessoa, ao leste Oceano Atlântico e ao oeste, se for limites territoriais, Rio Paraíba, e se for limites municipais, o município de Santa Rita.
Tudo bem? Vamos lá? Vamos fazer algumas questões aqui, vamos falando sobre essas questões, e aí nós vamos tratando, vendo como é que esse conteúdo ele pode cair na nossa prova, tá? Eu indico a você dá uma pausa nesse conteúdo, faça a questão e vamos para o comentário, tá? Assinale a alternativa que indica a base de maior importância econômica de Cabedelo. Então aqui já é uma palavrinha-chave, né? Pegar o vermelho aqui para nós fazermos os apontamentos. Então o que é que ele pede? Ele pede a maior base econômica do território de Cabedelo. Então, setor primário da economia? Não. O setor primário ele é formado pela agricultura, tá? O setor primário é formado pela agricultura, pela pecuária e pelo extrativismo. E aí você vê aí sistemas agrícolas em Cabedelo? Não. Você vê sistema pecuarista em Cabedelo? Também não. Você vê extrativismo em Cabedelo? Também não. Então essa daqui já está incorreta, tá? Setor primário agropecuarista? Também não. Acabamos de falar sobre esse fator aqui. Setor secundário industrial? Quando fala de indústria, você vê indústria em Cabedelo? Também não. Então essa daqui já foi embora. Setor terciário produtivo exportador? Ok. Setor terciário produtivo. E setor de importação turística? Também não. Setor de importação turística na Paraíba, nós temos o município do Conde. E aí você pode até trazer um comentário aqui relacionado a essa letra D. Por que, Tiago? Setor terciário. Olha só, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vou apagar aqui, tá bom? Só para vocês entenderem como é que se classifica. Vamos para cá mesmo. Ó, o setor terciário. O setor terciário da economia, ele vai ser formado a partir de duas características, tá? Ele vai ser formado a partir do comércio, colocar aqui, ó, do comércio e da prestação de serviços. Prestação de serviços. Aí a união desses dois aqui vai formar a base econômica da venda e comercialização de produtos, que é o PIB em geral. Então, todos os produtos que são oriundos do setor primário, que são oriundos do setor secundário, eles são destinados para onde? São destinados para o setor terciário e lá eles são comercializados. É por isso que a maior caracterização econômica de Cabedelo relacionado à sua economia é o setor terciário, com o comércio e com a prestação de serviços. Ok? Então fica aí a letra D, caso venha cair na nossa prova. Bom? Essas questões de completar, elas são bem perigosas, mas são fáceis, né? É algo que nós temos que entender muito bem e prestar bastante atenção. Deixa eu pegar aqui o marca-texto, olha só. Tracinho é um dos principais produtos agrícolas, já estamos falando do setor primário, né? A Paraíba é o terceiro maior produtor do Nordeste. Olha só, informação legal. É importante destacar os plantios de algodão, então já não é algodão, então aqui você já corta, porque a banca não vai colocar um absurdo desses, o algodão, que tem uma grande importância no estado. O caju, olha só, o caju e o abacaxi são as frutas que a Paraíba mais produz, no caso no sertão, a agricultura é muito prejudicada às vezes pelas constantes estiagens. Então ele já colocou aqui, ó, o abacaxi. Nós sabemos que a soja ela é muito produzida na Borborema, na Paraíba, tá? Muito produzida na Borborema e também muito produzida no sertão e no agreste. Da Paraíba. O sisal é muito produzido também na Borborema. Então vai sobrar o quê? A cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é o principal produto produzido no litoral da Paraíba, que vai estar exatamente em uma região que nós chamamos de Zona da Mata. Ok? E aí nós podemos fazer até uma ponte sobre a economia paraibana, né? Aqui, ó, a economia paraibana. Pessoal, nós vamos ter aqui a cana-de-açúcar, nós vamos ter aqui o abacaxi,
com uma grande importância para o município de Itabaiana. Nós vamos ter aqui o sisal e principalmente, pessoal, o algodão colorido no interior, lá no sertão paraibano, tá? Cuidado com essa questão aqui de produtos produzidos e exportados na Paraíba, e eu posso até ser mais específico com vocês. Falando sobre a questão industrial, tá? Industrial, nós vimos aqui que Cabedelo é um grau de exportação. E se você observar, o grau de exportação está totalmente relacionado aos alimentos. Então, caso a banca venha perguntar qual é a maior base industrial da Paraíba, você vai colocar o quê? Eu vou até colocar aqui em outra cor para destacar, para você não errar, tá bom? Você vai colocar a chamada indústria alimentícia, tá bom? É a maior indústria do território paraibano de grau de exportação de vendas, que vai gerar aí um alto desenvolvimento para o estado. Tudo bem? Sobre as bases naturais do município de Cabedelo, a base aplanada do litoral podemos constituir como pé-de-plano costeiro, planície sublitorânea, Planalto Borborema, Restinga de base costeira ou Serra do Bongá. Aí nós vimos ainda agora, falamos sobre essa temática da constituição local de base natural. É só pra gente, só de conhecimentos gerais, tá bom? A questão natural não está no edital, mas é bom a gente só entender como é que se configura de maneira natural o território de Cabedelo, até porque o conteúdo é de conhecimentos gerais. Então é uma área de restinga de base costeira, porque estamos falando de litoral. Não vou me deter muito nessa questão para vocês não ficarem pensando que eu estou dando conteúdo fora do edital, tá? É só para nível de conhecimento. E aí nós vamos ter aqui a nossa penúltima questão, que é a principal vertente hídrica do território paraibano do município de Cabedelo, formado em sua grande predominância por rios perenes e de base perene. Estamos falando do rio Paraíba. Cuidado, tá? Para não confundir. É um rio que vai desaguar de forma estuariana, que é apenas uma única saída no território de Cabedelo, tá? O rio Piranhas, rio do interior, Mamanguape, Miriri é o menor rio do território paraibano, Itajaú não. Então, o rio Paraíba, muito cuidado, uma grande importância de base econômica e principalmente turística, tá? Nós temos o pôr do sol na Praia do Jacaré, que é bem famosa por causa ali da sua pode-se dizer assim, base cultural, né? Você tem o Jurandir dos Sacos tocando o bolero de Ravel, e aí é uma atração regional bem interessante. Tá? Sobre a localização geográfica do território de Cabedelo, sua base territorial encontra-se no pé de plano costeiro? Não. Sua base territorial, estamos falando de localização geográfica. Tá? Geográfica. Então você tem sertão paraibano não, região metropolitana de João Pessoa, a litoral norte e litoral sul também não. A RMJP apresenta características de cidades que vão convergir diretamente para João Pessoa. Deixa eu só voltar para você entender melhor aqui. Olha só, para esse nosso mapa aqui. Dá uma olhada. Nós vamos ter aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Aqui, pronto. Você tem aqui João Pessoa, ó. Você tem Cabedelo, tá? Você tem aqui Bahia, você vai ter Santa Rita, você vai ter o município do Conde, Cruz do Espírito Santo. São todas cidades que convergem diretamente para o território de João Pessoa. E aí você pergunta, professor, me diga uma coisa,
A região metropolitana de João Pessoa, ela apresenta só Bahia, Santa Rita, Cabedelo, Conde? Não, ela apresenta mais municípios. O que eu indico a você é você dar uma olhada quais são os municípios que fazem parte da região metropolitana de João Pessoa, tá? Porque algo assim pode cair na tua prova. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Eu quero desejar a vocês uma boa sorte. Até a nossa próxima aula. Eu espero que as nossas dicas aqui sejam dicas válidas para que você venha fazer uma boa prova, tendo em vista que a nossa prova é de conhecimentos gerais, de 5 questões, e que a banca tem uma alta tendência a cobrar conteúdos tipicamente regionais, ok? Galera, um grande abraço para vocês, que Deus abençoe e até a próxima. Valeu, pessoal!